Bom dia, turma, tudo bem? Dando continuidade ao conteúdo de vocês, hoje estaremos tratando sobre bactérias. O grupo das bactérias anteriormente era classificado como reino Monera. Esse reino englobava tanto bactérias quanto um grupo que a gente chama de árqueas. Só que depois de estudos, a gente conseguiu perceber que eles fazem parte de grupos diferentes, não apresentam um ancestral, um grande grau de ancestralidade, então foram separados em grupos diferentes, formando até domínios diferentes. Lembrando que na classificação biológica, a gente geralmente estuda como maior categoria o reino, só que acima do reino existe uma nova classificação, uma outra classificação, que é a classificação do domínio. Então tem lá o domínio Eucária, que pega lá animais, plantas, fungos, protozoários e, e plantas, né? Então tem o reino Plantae, reino Protista, reino Fungi, reino Animalia. E depois também tem o reino das bactérias, né? O domínio bactéria, que pega as bactérias todas. E temos o domínio árquea, que pega justamente o grupo das árqueas, tá? Então temos três domínios e cinco grandes reinos para a gente estudar, tá? Então bactéria fazia parte do reino Monera. Então pode ser que no livro de vocês esteja falando reino Monera, entenda isso como bactérias, tá? A gente vai falar um pouco as características de cada uma, funcionamento, reprodução desses grupos e em uma aula seguinte a gente fala só sobre o grupo das árqueas, tá ok? Então vamos lá, bactérias. Importância e função. A bactéria é um organismo extremamente importante, né? No caso, as bactérias são extremamente importantes no meio ambiente. Atuam como decompositoras. O que é a função de um organismo decompositor? Quando a gente estuda ecologia, a gente vê lá que os organismos são classificados em produtores, consumidores, primários, secundários, terciários, assim por diante, e tem os decompositores. A função dos decompositores é atuar reciclando o material orgânico. O que seria então reciclar o material orgânico? O organismo morreu, ele é reciclado. Os nutrientes pertencentes àquele organismo são decompostos por essas bactérias, esses fungos que também fazem papel de decomposição e liberam novamente esses nutrientes no meio ambiente, fazendo com que as plantas, permitindo com que as plantas, os organismos produtores, absorvam esses nutrientes e não ocorra, não se perca na natureza. Então, sempre vai ser passado adiante a matéria orgânica, tá? Então, isso é uma função extremamente importante. Se não existissem os decompositores, não teria como ter a vida da forma que a gente conhece, uma vez que o planeta não consegue produzir tantos nutrientes da forma que a gente utiliza. Então temos aqui um exemplo da ação de decomposição de bactérias. Na indústria alimentícia, no caso, produção de iogurtes, por exemplo. Então, são extremamente importantes. Aqui temos um exemplo dos lactobacilos, do Yakult. Esses lactobacilos vivem naturalmente no nosso intestino, então auxilia na produção de vitaminas, defesa do organismo. Então, são utilizadas essas bactérias também na indústria alimentícia, fazendo o processo principalmente de fermentação, tá? Aqueles leites fermentados. Bactérias no ciclo do nitrogênio. Temos aqui a raiz no feijão e esses nódulos aqui na raiz do feijão são locais onde ficam as bactérias. Essas bactérias participam do ciclo do nitrogênio, fazendo o processo de fixação, tá? Pega o nitrogênio atmosférico e fixa esse nitrogênio para que ocorra a transformação de nitrogênios em nitritos e nitratos, amônio, o que seja, para que a planta assim consiga absorver e consiga transformar isso em aminoácidos, para que então a gente consuma ou então ela utilize no seu funcionamento, tá? Então são extremamente importantes as bactérias do ciclo do nitrogênio. Na bioengenharia, a gente vai ver que as bactérias apresentam uma estrutura que é chamada de plasmídio, que é um DNA circular além do DNA próprio, o DNA cromossomial.
da bactéria. E esse plasmídio atua como uma estrutura de defesa, não de defesa, mas de resistência. Então, através desse plasmídio, quando ele é inserido em outros locais, em outras bactérias, em genes específicos, fazendo o que a gente chama de DNA recombinante, formando clones moleculares, tá? E por último, temos também bactérias simbiontes, que atuam em associação obrigatória com outros organismos. Existem bactérias que vivem no intestino de bois, por exemplo, que fazem a digestão de celulose. Tá? Então, o boi não é capaz de digerir a celulose, que forma a parede celular da célula vegetal. O boi não é capaz de fazer essa digestão. Então, algumas bactérias, alguns protozoários também, que vivem no intestino desses animais, fazem esse processo de digestão da celulose. Tá? Então, é uma associação mutualista, é benéfico para os dois organismos. Então, essas são as importâncias, essas são as funções das bactérias no meio. Estrutura celular bacteriana é uma estrutura muito simples. Se você lembrar uma estrutura de uma célula eucarionte, você vai ver que a célula eucarionte ela é muito complexa, ela apresenta muitas estruturas internas formadas por membrana. Já a célula bacteriana, ela é muito simples. Ela apresenta poucos compartimentos. No caso, esses compartimentos são os ribossomos, apresentam poucos desses compartimentos pela célula. E próprio externo, ela é muito simples. Ela basicamente vai apresentar uma membrana. Essa membrana é muito semelhante à nossa membrana, no caso, uma bicamada lipoproteica. Ela é muito semelhante. É, Apresenta também o material genético, no caso central. O material genético ele fica numa região que a gente chama de nucleóide. Lembrando, bactéria não apresenta núcleo. O material genético fica numa região que chamamos de nucleóide. Então, DNA em nucleóide. Apresenta também o hialoplasma, que seria o citoplasma. O plasmídio, que é um DNA bacteriano, é um DNA circular, ele fica fora do nucleóide. Esse DNA do plasmídio ele atua como resistência quando ocorre o processo de reprodução sexuada em células, em bactérias. Esse plasmídio, então, ele é transferido. Apresenta também uma parede celular. Essa parede celular ela é extremamente importante porque confere resistência e, além de conferir resistência, vai conferir a forma para essas bactérias. Então, de acordo com a parede celular, essas bactérias serão classificadas em grupos diferentes, em cocos, bacilos, bastonetes e assim por diante. Apresenta também ribossomos. A função do ribossomo é atuar na síntese de proteínas. Então, assim como na nossa célula apresenta ribossomos, a bactéria também possui ribossomos porque ela também produz proteínas. A cápsula é uma estrutura de resistência. Quando ela está em um meio que não favorece a vida, ela vai ser encapsulada. Então, ela vai produzir uma estrutura de resistência para que ela consiga sobreviver nesse meio. Flagelo é uma estrutura de locomoção. À medida que esse flagelo vai se locomovendo, ocorre a mudança de local. E isso é extremamente importante porque é um pouquinho diferente do nosso, da estrutura de eucariontes. Porque nos eucariontes vai ter muita ligação dos flagelos com o citoesqueleto. O citoesqueleto, nas células eucariontes, vão atuar sustentando a célula. Já nas células procariontes não apresenta. Então, esse flagelo ele é tem uma origem um pouquinho diferente da origem das células eucariontes. E temos também as fímbrias, que são essas estruturas aqui externas, que elas vão atuar no processo de conjugação, que é uma reprodução sexuada, tá? Então a gente vai ver isso mais à frente depois, ok? Então basicamente essa é a estrutura celular bacteriana. Aqui temos as formas das bactérias. Como eu falei com vocês, a forma das bactérias vai depender diretamente da parede celular. Essas bactérias então vão se apresentar da forma aqui dos cocos, diplococos, streptococcus, estafilococos, que são apenas agrupamentos de um mesmo tipo, né, dos cocos. Cocos, diplococos, streptococcus e estafilococos são agrupamentos.
formando sarcinas e assim por diante. Temos os esporos bacterianos, os vibriões, bacilos, espirilos. Então, o formato dessas bactérias vai estar diretamente ligado à parede celular dessas bactérias. Então, tem essa ligação. Outra coisa também, a parede das bactérias vai ter uma diferença quanto à classificação das bactérias. Por quê? Existirão bactérias que serão chamadas de gram-positivas ou então de gram-negativas. Essas bactérias gram-positivas e gram-negativas vai estar relacionado à coloração que essa parede vai receber. Então, isso a gente pode ver mais à frente depois, quanto à cor que essa parede celular vai receber. As gram-positivas apresentam uma parede maior do que as gram-negativas, tá? Então, quando a gente falar sobre isso, a gente volta no assunto, só para um adendo. Então, quanto à forma das bactérias, é dependente da parede celular e pode ser na forma de cocos, diplococos, streptococcus, estafilococos, todos esses classificados como cocos. Temos então os vibriões, bacilos e espirilos, tá? Então, basicamente são essas as formas das bactérias, ok? Nutrição das bactérias. As bactérias podem apresentar algumas formas de nutrição diferentes. Pode ter então uma forma que a gente chama de fotoautotrófica, que são bactérias que fazem fotossíntese, tá aqui essa verdinha aqui, são bactérias que fazem fotossíntese, então elas vão utilizar o gás carbônico como fonte de carbono e utiliza a luz como fonte de energia, como se fosse uma planta, tá? Só que é uma bactéria. Realiza o processo de fotossíntese normalmente. As fotoheterotróficas é um processo diferente, porque na fotoautotrófica ela vai produzir o próprio alimento. Na fotoheterotrófica ela vai ter apenas a luz como fonte de energia, mas vai precisar de moléculas orgânicas que vêm de outros organismos, tá? Então vão captar o carbono a partir do consumo de outros organismos. As bactérias quimioautotróficas vão obter energia por meio da oxidação de moléculas inorgânicas. Provavelmente as quimioautotróficas foram os primeiros seres vivos a existir. Então tem uma importância muito grande, principalmente aquelas que vivem próximas a fumarolas de vulcões submarinos. Então tem uma importância muito grande. As bactérias quimioautotróficas, ou se não as quimioautotróficas, as árqueas, que a gente vai ver depois. Mas provavelmente tenha sido um dos primeiros seres vivos devido ao processo de produção de alimento. E temos por último as quimioheterotróficas, que vai obter energia e átomos de carbono a partir de moléculas orgânicas de outros indivíduos. Temos aqui um exemplo, são as bactérias que fazem o processo de decomposição, tá? Apresentam em maior quantidade esses organismos do que as outras bactérias, mas são muito presentes, obtendo carbono e energia através do consumo. É como se fosse a gente. A gente não obtém energia e carbono à medida que a gente vai consumindo um outro organismo, assim também essas bactérias realizam esse processo. Tá? Então é bem tranquilo essas classificações. Vocês têm que entender que existirão duas classificações a partir da luz e duas classificações químicas, duas autotróficas e duas heterotróficas. Tá? Lembrando que os organismos autotróficos ficarão na base da cadeia alimentar. Já os heterotróficos eles podem ocupar posições diferentes nessa cadeia. O metabolismo das bactérias. O metabolismo também vai variar. Existirão bactérias que serão aeróbicas ou então anaeróbicas, tá? E vai ter uma diferença entre um e outro. As bactérias aeróbias obrigatórias, elas vão utilizar oxigênio e só vão viver em locais com oxigênio. Vão realizar o processo de respiração celular para a produção de energia. Então, só vai sobreviver em local com grande quantidade de oxigênio. Já as bactérias microaerófilas, olha o nome, micro, de pouco, de pequeno, elas vão necessitar de uma pequena quantidade de oxigênio, então um local com pouco oxigênio. E se esse local, por algum motivo, aumentar a quantidade de oxigênio, essas bactérias vêm a morrer. Tá? Então temos as bactérias aeróbicas obrigatórias, que vivem em local com muito oxigênio,
e as microaerófilas, que vivem em local com pouco oxigênio. Temos as bactérias anaeróbias facultativas, prefixo A, então estou negando. Bactérias anaeróbias são bactérias que vivem em local sem oxigênio. Só que nesse caso aqui são anaeróbicas facultativas, ou seja, se não tem oxigênio, para ela está tudo bem. Agora, se tem oxigênio, ela vai respirar. Tá? Então não tem tempo ruim com ela. Se não tem oxigênio, elas fazem um processo de fermentação, que é um processo de produção de energia na ausência de oxigênio, mas se tem oxigênio, ela produz energia por respiração celular, tá? Então, para ela não tem tempo ruim. E temos as bactérias anaeróbicas restritas. Eu estou dizendo que ela só vai viver em local sem oxigênio, tá? Então elas não conseguem sobreviver na presença de oxigênio porque o oxigênio ele atua oxidando estruturas. Então elas vão sobreviver em ambientes pobres de oxigênio, no caso em pântanos, que não permite a passagem do oxigênio, a difusão do oxigênio, e como resultado da produção de alimento, da produção de energia por esses organismos, eles vão acabar liberando metano na atmosfera e vivem também no trato digestivo de animais ruminantes, que também não apresentam oxigênio lá dentro, então acabam liberando metano na atmosfera também. Tá? Então temos esses 4 tipos de metabolismo bacteriano. É bem tranquilo, é só entender que aeróbico depende de oxigênio, anaeróbico não. Tem anaeróbico facultativo, que se tem oxigênio ela respira, se não tem ela fermenta, e tem o anaeróbico estrito, que só realiza o processo de fermentação. Tá? Então temos esses 4 grandes grupos do metabolismo bacteriano. E para a gente terminar, temos a reprodução das bactérias. A reprodução das bactérias é um processo também extremamente interessante da gente estudar, porque geralmente quando a gente estuda a reprodução das bactérias, a gente fala somente da reprodução por divisão binária, como se a bactéria só realizasse esse processo de formação de clones, o que não é. A divisão binária é um dos tipos de reprodução das bactérias. Um dos tipos por quê? Porque existem outros tipos de reprodução das bactérias e tão complexos ou até mais complexos do que a divisão binária. Uma vez que a divisão binária é um processo simples, né? É uma bactéria que aumenta a quantidade de material genético presente, aumenta a quantidade de estruturas internas, duplica o seu DNA e depois de algum tempo ela vai e formam 2 bactérias idênticas a ela. É um processo em que não há variabilidade genética. Todas as bactérias formadas a partir da divisão binária, a partir da fissão, cisparidade, o que seja esse nome que venha a aparecer, pode ser cisparidade, fissão binária, bipartição, o que seja, vai sempre ser uma reprodução assexuada, sem variabilidade genética, formando sempre clones. Então, todos os indivíduos formados a partir da reprodução assexuada, tá, de bactéria ou de qualquer outra coisa, não gera variabilidade genética. É um processo importante porque aumenta a quantidade de organismos de forma muito rápida. Então, como não há dependência de um outro organismo, eles conseguem aumentar a sua quantidade em um período muito curto de tempo, uma vez que não há gasto energético para isso. Tá? Não há um gasto energético muito grande para isso. Apenas aquela própria bactéria, ela multiplica o seu material genético e ela mesma se divide. Tá? Não há necessário que exista um outro organismo para tal. Só que é um processo que não garante a variabilidade genética. Ou seja, se essa bactéria aqui, por algum motivo, ela não é resistente a algum antibiótico, por exemplo, todos os organismos formados a partir dessa reprodução assexuada também não serão resistentes a antibióticos. Por quê? Porque ocorre sempre a formação de clones. Tá? Aí essa daqui também se dividiu em 2, essas 2 aqui formadas também não serão resistentes a antibióticos, tá? Porque sempre vai formar clones. Agora existem também outros tipos de reprodução bacteriana. No caso, já a reprodução sexuada, que ocorre uma variabilidade genética.
Temos a transformação. Esse daqui é um exemplo de transformação. A transformação é Desculpa, esse daqui é um exemplo de transdução. A transformação é esse daqui. A transformação é quando uma bactéria capta fragmentos de DNA de outra bactéria. Supondo que essa bactéria aqui, que está inteira, a receptora, ela não é resistente a antibiótico. Mas no meio ambiente, no meio em que ela vive, existe fragmentos de uma outra bactéria que é resistente a antibiótico. Aí esses fragmentos de DNA, então, entram na bactéria, fundem o material genético esses fragmentos fundem ao próprio material genético da bactéria. Essa bactéria, então, essa nova bactéria receptora se torna diferente do que ela era antes, diferente da bactéria que doou aquele fragmento do material genético. Ela se torna um novo organismo com uma constituição genética diferente. Ela pode ser resistente a antibiótico, pode apresentar inúmeras outras características. Tá? Então, esse processo a gente chama de transformação. Ela pega fragmentos de DNA presente no meio e incorpora ao seu próprio material genético. Tá? Temos aqui um exemplo que a gente chama de transdução. Essa transdução ela é dependente de um vírus. Esse vírus, então, ele vai fazer o processo de transdução do material genético. Então, temos o bacteriófago. Esse bacteriófago, então, ele atua liberando o material genético viral dentro da célula, da bactéria, ocorrendo então uma fusão do código genético dos dois, ocorrendo então a liberação depois de novos vírus formados a partir dessa bactéria. E essa bactéria então depois ela vai passar esse código genético diferente a uma nova outra bactéria e assim por diante. Então, no processo de transdução, é necessário que exista a presença de um vírus, tá? Mas esse processo só vai ocorrer, essa bactéria só vai passar a transmitir o material genético dela para uma outra bactéria, caso nesse processo de liberação do vírus no meio, essa bactéria não seja destruída. Porque como a gente viu na aula de vírus, quando ocorre a reprodução viral no ciclo lítico, ocorre no ciclo lisogênico, desculpa, ocorre nos dois, né, na verdade, ocorre a morte da célula devido ao rompimento. Com o aumento do número de vírus dentro da célula, acaba rompendo essa parede da bactéria ou da célula e levando esse organismo à morte. Tá? Caso então não ocorra o rompimento, a bactéria continue ilesa, intacta, essa bactéria então vai continuar se reproduzindo, passando essa característica do material genético viral para outros organismos. E temos por último aqui o que a gente chama de conjugação. A conjugação é um processo de reprodução sexuada também. Quando a gente define reprodução sexuada e reprodução assexuada, por vezes a gente tem um erro na definição. A gente fala lá que na reprodução assexuada não há troca de material genético, né? E na reprodução sexuada ocorre a presença de gametas, que são células reprodutoras. Isso é uma meia definição, na verdade. Por quê? A definição correta de reprodução sexuada é o tipo de reprodução em que ocorre transferência de material genético, não necessariamente transferência de gametas. Aqui temos um exemplo. As bactérias são células, organismos unicelulares, apresentam somente uma célula. Então ela não tem como formar um gameta, uma vez que o gameta é uma única célula também. Então, mas a bactéria faz a reprodução sexuada, ela transfere material genético. Nesse caso aqui, na conjugação, o que acontece? Temos uma bactéria, ela foi definida aqui como masculino e feminino só para poder entender a questão, tá? Mas não apresenta gênero. Bactéria não possui gênero masculino e feminino. Aí temos essa bactéria aqui que apresenta um plasmídio e essa bactéria aqui que não vem apresentar o plasmídio. O plasmídio é esse DNA circular aqui. Então, uma bactéria que foi definida como masculina apresenta o plasmídio e a feminina não apresenta o plasmídio.
Ocorre então a formação de um pile sexual. Lembra que a gente viu as fímbrias e tal, que atuam na reprodução? Ocorre a formação do pile, que é essa ponte aqui. Por essa ponte ocorre a comunicação do hialoplasma, que é o citoplasma bacteriano, da bactéria masculina com a bactéria feminina. E por esse pile, por essa ponte, vai ocorrer a passagem de partes desse plasmídio de uma célula da masculina para outra. Depois que ocorre então a formação desse pile, ocorreu a transferência de parte desse material genético, essas bactérias então se separam. Aí o que acontece? Essa bactéria masculina, ela continua com as mesmas características e essa bactéria que antes era definida como feminina, agora apresenta características diferentes. Supondo que essa bactéria masculina, ela era resistente a antibiótico e essa bactéria feminina aqui não era resistente a antibiótico. A partir então dessa reprodução, a partir da conjugação, as duas passam a se tornar resistentes a antibióticos porque a característica de resistência que estava no plasmídio foi passada de uma célula para outra. Tudo bem? É um processo bem tranquilo. Qualquer dúvida, vocês podem sinalizar para mim que eu respondo ou tiro a dúvida de vocês. Tá ok? Tchau, tchau, galerinha. Abraço.